Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos amém, quem está vivo, irmãos, amém? Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, depois de um louvor abençoado como esse que acabamos de ouvir, coral, eu estou motivado para pregar até amanhecer. Eu vou voltar para o Natal ainda hoje, mas eu aguento ainda até umas 6 horas da manhã pregar. E se isso acontecer, é porque o coral trouxe essa inspiração. Meus amados, eu quero agradecer ao pastor Eudes pela alegria que ele está me proporcionando de ter me convidado para estar com os irmãos neste fim de semana. O pastor Eudes é um grande amigo, como ele mesmo disse, a gente já se conhece há um bom tempo. Eu não gosto dessa expressão bastante tempo não, porque eu me sinto assim meio pré-histórico. Mas eu diria que a gente se conhece aí, já temos uma caminhada. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eudes. E há duas coisas que eu sempre comento com a minha esposa acerca do pastor Eudes: a sua simplicidade e a sua profundidade. Desde que eu conheço o pastor Eudes há uns 25 anos, que ele sempre foi desse jeito, uma pessoa simples, uma pessoa de uma profundidade muito grande e um amigo. E eu quero agradecer a Deus porque esse mestrado sobre o qual o pastor Eudes falou, eu já agradeci publicamente na aliança e no concílio, mas eu quero agradecer aqui perante a igreja porque Deus usou o pastor Eudes enquanto presidente da aliança para me proporcionar a oportunidade de poder ir ali a São Paulo cursar aquele mestrado. E se hoje eu estou ali de volta para o doutorado, é porque foi uma semente, um projeto que nasceu no seu coração, que Deus abençoou, e eu sou grato a Deus pela sua vida. E louvo a Deus pela igreja. O tema que foi me dado é sobre o crescimento, e esse tema tem tudo a ver com o que nós temos visto aqui nessa noite, as congregações, o coral, os irmãos louvando, bendizendo ao Senhor. Isso é sinal de que Deus tem abençoado o ministério dessa igreja com esse crescimento. Louvado seja o seu nome. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor no texto que já foi lido, mas a gente vai reler Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer isso dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Todos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por esta noite. Queremos te exaltar, ó Deus, por mais um ano que o Senhor concede a esta igreja de abençoado ministério eclesiástico, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque aprove ao Senhor plantar neste lugar, neste bairro, esta igreja.
Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Wilton, pela vida do pastor Eudes, que tem sido levantado pelo Senhor à frente deste trabalho atualmente. Te louvamos porque aqui estamos hoje para dizer: até aqui o Senhor tem abençoado este ministério, louvado seja o teu nome. O Senhor tem feito prosperar, tem feito frutificar e crescer para o teu louvor. Te louvamos pelos oficiais desta igreja, pelos obreiros, pelos pastores auxiliares, por cada membro, por cada congregado, Senhor, pelas congregações, pelos dirigentes das mesmas, Senhor. Te louvamos porque a marca da bênção do Senhor repousa sobre este ministério. E nós te louvamos pela tua palavra que acabamos de ler, e te pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração, venha iluminar o nosso entendimento nesta noite, a fim de que a tua palavra nos seja clara, nos seja inteligível, nos seja compreensível, Senhor. Pois nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O tema que nos foi dado, irmãos, ou subtema, como o pastor Eudes acabou de apresentar, é a igreja como instrumento de crescimento de sua membresia. Vamos dizer todos? A igreja como instrumento de crescimento para a sua membresia. Meus amados, o crescimento é uma das primeiras ordens que Deus deu ao homem. Assim que Deus cria Adão, Ele diz: crescei, multiplicai e enchei a terra, ou povoai a terra. E parece, irmãos, que esta ordem de Deus, uma das primeiras a ser dada, ela vai estar em seus princípios de crescimento se desenvolvendo, se desenrolando durante todo o Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, mas também no Novo. Por exemplo, quando Deus chama Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus disse que sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Através daquele casal, Abraão e Sara, Deus promete que iria abençoá-lo com o crescimento. E aquele casal se tornaria um povo, se tornaria uma nação. Promessa de Deus. Mais tarde nós vemos que Jacó entra no Egito, depois que seu filho se torna primeiro-ministro, uma espécie de primeiro-ministro, se torna governador do Egito, e entra ali umas 70 e poucas almas, e diz a Bíblia que 430 anos depois saiu uma nação, um povo numeroso, e o crescimento daquela nação, embora vivendo como escravos naquela terra, assombrou o Egito, porque Israel cresceu obedecendo a um princípio estabelecido pelo Senhor. E se nós olharmos por outros detalhes, por outros textos da palavra de Deus no Antigo Testamento, a gente vai ver o princípio do crescimento sempre presente na vida do povo do Senhor. E quando nós chegamos no Novo Testamento, irmãos, este princípio de crescimento, ele é ampliado. Ele se desenvolve mais ainda. Por exemplo, a gente vê na própria pessoa do Senhor Jesus, que a Bíblia diz que crescia o menino Jesus, em graça, em estatura, diante de Deus e diante dos homens, louvado seja o Senhor. O próprio Senhor Jesus passou pelo princípio, enquanto em sua humanidade, ele experimentou em si mesmo o princípio do crescimento. A Bíblia diz que ele crescia em graça, em estatura e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Quando o Senhor Jesus, depois de ter convocado os discípulos, em um determinado momento, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que façais fruto. Ali no capítulo 15, também no capítulo 13, quando o Senhor se auto-intitula o bom pastor, ele deixa claro esse princípio na vida dos discípulos de que eles deveriam crescer e deveriam fazer a igreja crescer. Mais tarde, meus irmãos, no livro de Atos, o princípio do crescimento ainda continua sendo ampliado. A Bíblia diz que lá no capítulo 2 do livro de Atos, diz
diz que o Espírito do Senhor acrescentava à igreja dia após dia aqueles que iam sendo salvos, ou seja, a igreja ia crescendo. Porém, irmãos, nós vamos encontrar este princípio do crescimento nos escritos de Paulo, nos escritos de João, nos escritos de Pedro. Mas agora o apóstolo Paulo, com a luz da revelação progressiva de Deus, ele fala do crescimento e ele apresenta o crescimento numa nova dimensão. Paulo enfatiza tanto o crescimento quantitativo, o crescimento numérico da igreja, mas ele também vai apresentar um novo tipo de crescimento, um crescimento qualitativo. E para isso, irmãos, Paulo vai usar algumas metáforas, algumas figuras de linguagem para expressar a maneira como a igreja deveria crescer institucionalmente, mas como ela também deveria crescer os seus membros individualmente. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo fala da igreja como um edifício. E a palavra, quando essa igreja aqui começou a ser construída, eu não vi, mas alguns irmãos aqui devem ter visto. E ainda que não viu, você já viu uma construção. Ela começa com os alicerces. E se a gente fizer um rasgo aqui nessas paredes, a gente vai ver tijolos. Tijolos pequenos, uns. O mais popular é 20 centímetros quadrados. E coloca-se um tijolo, uma camada de argamassa, coloca-se outro tijolo, mais uma camada de argamassa, e o edifício, ele vai sendo edificado, ele vai aumentando, ele vai crescendo. Paulo diz que a igreja é um edifício do Senhor, onde cada um dos seus membros podem ser comparados a esses tijolos. Cristo é o fundamento, mas nós somos os tijolos que vamos sendo edificados e vamos edificando, e a igreja vai crescendo, louvado seja Deus. Também ele utiliza uma expressão para o crescimento, que é a palavra maturidade. Aí o crescimento já deixa de ser institucional, já deixa de ser organizacional, e Paulo se refere ao crescimento individual, o crescimento na fé, o crescimento espiritual. Por exemplo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ele diz: quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino, sentia como menino, me portava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, quando eu cresci, eu acabei, eu abandonei, eu deixei as coisas próprias de menino, porque eu virei homem, eu amadureci, eu cresci. Infelizmente, nem todo mundo pode dizer isso. Cresceu apenas, a gente vai ver daqui a pouco, de forma desproporcional. Tem gente que cresce no corpo, mas a cabeça é de criança. Tem gente que você olha assim, um corpo esbelto como este que vos fala, mas aquela mentalidade infantil. E Paulo usa, complementando essa expressão de maturidade, ele usa uma outra expressão, a expressão varonilidade, que está no texto que nós acabamos de ler em Efésios, no versículo de número, capítulo de número 4, o versículo de número 13, onde ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, crescendo e amadurecendo. Então, essas metáforas empregadas por Paulo como edifício, como maturidade, como varonilidade, meus irmãos, indicam que nós devemos crescer como corpo, como igreja, como organismo, mas Deus também tem como alvo o nosso crescimento particular. Porque quando a igreja cresce individualmente, os seus membros, ela cresce de forma saudável como organização. E se ela está crescendo organizacionalmente de forma saudável, é porque sua membresia também está sendo edificada, está crescendo espiritualmente. E quando nós vemos o capítulo 4, Paulo começa mostrando, irmãos, a provisão de Deus para o crescimento espiritual da sua igreja. Neste capítulo, a partir do versículo que nós vemos, versículo número 7, Paulo fala da ação do Senhor Jesus subindo
subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. Mas esses dons que o Senhor distribui aos homens ao ser assunto aos céus visavam uma finalidade. Ele diz que esse dom que vai ser manifestado através da distribuição daqueles dons ministeriais, a uns ele concedeu para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, ele tem uma finalidade. A finalidade é o aperfeiçoamento dos santos. E aqui nós encontramos essa expressão aperfeiçoamento dos santos, que visa tanto a igreja coletivamente como visa os cristãos individualmente. E ele diz mais, que esse crescimento ele também tem a finalidade de nos tornar maduros, de nos tornar crescidos em Cristo Jesus, para que nós não sejamos enredados, nós não sejamos inconstantes, não sejamos infantis, sendo levados em roda por todo o vento de doutrina. E diante disso, irmãos, nós queremos meditar no tema que nos foi proposto: a igreja como instrumento de crescimento para a sua membresia. Vamos dizer todos? A igreja como instrumento de crescimento de sua membresia. Em primeiro lugar, irmãos, Deus convoca a sua igreja para o crescimento espiritual. Amém? Amém. Deus convoca a sua igreja para o crescimento espiritual. Versículo 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Deus nos chama para crescermos. Se tem uma coisa, irmãos, que atrapalha o relacionamento de uma pessoa casada, que atrapalha relacionamentos profissionais, são as atitudes infantis. Como pastor, eu acho que eu já fiz uns 33, 34 casamentos. E é comum o cônjuge cobrar do outro um comportamento adulto. Tem gente que casa e não age como uma pessoa madura. Há um caso na minha família engraçado. Eu não conheci meus avós maternos. Conheci meus avós paternos. E minha mãe conta que meu avô era muito rico, ele tinha uma fazenda, tinha muito gado. E naquela época o pessoal casava muito cedo e meu avô se apaixonou pela minha avó. Minha avó tinha 12 para 13 anos de idade. E era comum aqueles casamentos, os irmãos sabem disso. E então meus bisavós tiveram alguns questionamentos pela idade, e ele disse: não se preocupe, que eu coloco a empregada em casa para ajudá-la. E minha mãe conta, irmãos, que a empregada que meu avô arrumou era uma moça de 14 anos. E as duas passavam a manhã brincando de boneca. Você imagina. Chegava a hora dos empregados almoçarem, tinha aquelas... Lembra que naquelas latinhas de leite ninho vinha uma colherinha assim de alumínio? Sabe? Da época do pastor Eudes, de pastor Silas e mais... Eu não peguei essa época não, irmão. Eu sou mais adolescente. Era espécie de papeirinho. Era a comida que tinha para comer. Irmãos, como é desagradável você ter que trabalhar com mentalidades infantis, quando essas mentalidades já deveriam ser adultas. Por isso que a palavra de Deus diz: cresçamos em tudo. Deus quer o crescimento espiritual desta igreja. Deus quer o crescimento espiritual de cada um de nós. E é interessante, irmãos, que Deus não nos chamou para sermos anões espirituais. Deus não nos chamou para sofrermos de inanição espiritual. Deus nos chamou para crescermos. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A Bíblia diz que enquanto nós esperamos a vinda do Senhor Jesus, a igreja tem que estar em crescimento constante. E esse crescimento não é só numérico, porque nem sempre, irmãos, o crescimento numérico é um indicativo de um crescimento espiritual saudável. Por isso que a igreja tem que
crescer. Deus quer que nós cresçamos. Em segundo lugar, diz o texto sagrado, Deus quer que nós cresçamos de forma proporcional e equilibrada. Diz o texto: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Para Deus não basta apenas crescermos, mas esse crescimento deve ser proporcional, deve ser equilibrado. Os irmãos, eu vou usar uma expressão aqui da medicina. Os irmãos sabem o que é uma anomalia cromossômica? É quando algumas pessoas, isso acontece até com os animais, desenvolvem por algum distúrbio orgânico um crescimento exagerado de alguns membros e outros não, alguns órgãos crescem. Vamos imaginar um corpo com as pernas de adulto, o tronco de adulto, os braços de adulto e a cabeça de criança. Vamos imaginar o contrário, uma cabeça de adulto e um corpinho de bebê. Isso é uma anomalia. Algumas coisas cresceram e outras atrofiaram. Alguns crentes crescem assim. Misericórdia, pastor. Infelizmente é verdade. Tem crente que não cresce em tudo, cresce em algumas coisas. Quer ver? Tem crente que não cresce no conhecimento das Escrituras. Sabe aquele crente que não perde um culto de oração? Ele é uma bênção. Tem oração no monte, ele está lá. Tem oração no vale, ele está lá. Tem vigília, tem corrente de fogo, corrente de água, ele está lá. Mas escola dominical, ele não pisa os pés. É um crente anômalo. Ele se acha quente, fervoroso na oração, mas ele é nanico nas Escrituras. Às vezes é o contrário. O crente está presente no culto doutrinário, eu vim estudar a sã doutrina, aleluia. Mas ele não põe os pés numa reunião de oração, parece que ele é vacinado, ele se incomoda. Isso é uma inanição, ele não cresce em tudo, ele cresce assim torto. Se fosse desenhar uma caricatura de um crente desse, ia ser uma charge, uma sátira. Mas há também, irmãos, um outro crescimento, que ele não é em tudo. É quando aquele crente elabora para si próprio uma dieta. Ele chega na igreja e diz assim: o estudo hoje é sobre o quê? Ah, não, eu não gosto disso. Tem crente, irmãos, que tem tratado a igreja como self-service. É o crente self-service. Na casa da minha mãe, a gente come o que tem na panela. E na minha casa também. Minha esposa coloca lá, o que tiver na panela você come. A panela de arroz, macarrão e tal. Você vai lá e... Mas você leva a criança, leva a pessoa para o self-service, coloca lá aquele balcão enorme com 100 pratos. Aí a pessoa chega assim, posso ver minha filha, pega o prato assim: papai, isso aqui, meu amor. Aí vai direto para a sessão de sobremesa. E quando tem um freezer lá do outro lado com sorvete, ela vai queimando, vai direto para lá. Princesa, volta. Tem salada, tem verdura, tem isso, tem aquilo outro. É o crente self-service. Ele tem crente que na hora do louvor é uma bênção na igreja, irmãos. Ele é alegre, ele vibra, ele pula, ele dá cambalhota, parece um ninja de Cristo. Mas quando termina o louvor e vem a palavra, parece que ele se evapora. Eu fui pregar numa igreja aqui em João Pessoa, e logicamente vocês não estão interessados em saber o nome dela, nem para orar. E, irmãos, e o louvor animado, a igreja muito grande. E quando passaram a palavra para mim, a mocidade saiu quase toda. Não era a minha igreja, e também não era uma igreja congregacional.
Mas se fosse, eu teria feito do mesmo jeito que eu fiz. Eu esperei que o pastor tomasse alguma atitude, mandar o pessoal voltar, e não voltou ninguém. E eu disse, eu gostaria que quem está do lado de fora entrasse agora. Nunca mais me convidaram para pregar naquela igreja. Imagina como minha autoestima ficou, irmãos. Mas entrou todo mundo. E eu sei que eles foram abençoados. Isso não significa que o louvor é menos importante. Eu não tenho essa visão de que o louvor é menos importante do que a palavra. Eu creio que Deus trabalha com tudo. Mas o Deus que abençoa o louvor também abençoa a palavra. E a gente não pode vir para a igreja do Senhor como se estivéssemos indo a um restaurante self-service para nós prepararmos a nossa dieta, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer em tudo. Quando o apóstolo Paulo se despede da igreja em Éfeso, lá no capítulo 20 do livro de Atos, ele diz, irmãos, eu agora me considero limpo do sangue de todos vós, porque nestes anos que aqui passei, nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aleluia! O que Paulo quis dizer com todo o desígnio de Deus? Ele queria dizer, eu não trouxe para vocês uma dieta para agradar, eu trouxe para vocês aquilo que estava no coração de Deus, era doutrina, era sobre a vida de Jesus, era sobre o crescimento, era contra o pecado, era acerca de santificação, era todo o desígnio de Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje em dia a igreja que não fala em santidade, a igreja que não fala na segunda vida de Jesus, a igreja que não fala em reconciliação, não fala em pecado para não ferir a sensibilidade dos irmãos. O pastor está mal-humorado hoje, ele pregou aquele sermão, como disse, o discurso. Sabe aquele remédio que é ruim, irmãos? Aquele remédio que é amargo, aquele remédio que você toma assim na marra, mas tem que tomar. E ele cura. A palavra de Deus não é ruim, nem é má. Mas Deus tem uma dieta para nós. Por isso que na casa do Senhor, Paulo diz, quem tem admoestação, quem tem exortação, quem tem consolo, quem tem profecia, Deus tem toda uma palavra para o nosso coração, e a igreja precisa crescer de forma organizada. Louvado seja Deus. Ela precisa crescer de forma equilibrada. É uma igreja vacinada, imunizada contra os males. Criança que só come docinho, aquele pirulito em forma de caracol, aquilo ali é só anilina, corante com açúcar, e a criança gosta, e o pai que é responsável, mesmo a criança chorando, batendo o pé, fazendo munganga, como diz no interior, mas o pai diz, você vai comer o arroz, o feijão, a carne que eu coloquei aqui, essa verdura, e o menino cresce todo saudável e pratica esporte. Por quê? Porque ele é bem alimentado, ele é nutrido, ele não fica comendo as besteiras que as vitrines têm colocado. Hoje em dia, irmãos, as igrejas self-service, elas têm uma vitrine. Eu fui a uma cidade e eu preguei numa igreja, e de manhã eu ia pregar uns 3 dias, e eu preguei no domingo, e na segunda tinha um seminário lá, eu ia ficar para dar uma palavra à noite. De manhã eu saí, um friozinho gostoso na cidade, eu saí, parei numa padaria para tomar café, e eu sentei assim, irmãos, minha paixão é café com pão. Você botar queijo, bolo, nada disso. Meu lanche é um café com pão e manteiga, não precisa mais nada. E eu cheguei na padaria e disse, moça, me dei um cafezinho com pão, manteiga. Aí uma senhora sentou ao lado de mim, uma moça. Aí ela disse, é ele sim, mamãe. E a senhora disse, será? Tomou. Sabe o senhor que é o pastor Manuel? Eu sou, meu irmão. Sabe porque eu sou muito de terno na igreja, eu assim, sou bem jovem assim? Não, eu sou jovem mesmo, não se preocupe não. E aí ela disse, pastor, foi uma bênção cultuante, agora eu nem pude ouvir sua mensagem. Eu disse, é porque assim, sabe, eu gosto muito do louvor daquela igreja, mas eu prefiro o sermão da outra igreja, então eu vou para lá, assisto o culto e corro para outra. E
tomando café, irmãos, olhei assim na frente e tinha esse setor na padaria de self-service. Eu disse, quer dizer que a irmã é voltada para o self-service. Como assim, pastor? Eu disse, não, irmã, deixa para lá, eu estou pensando alto aqui. E a imagem ficou. Não tem crente que é assim, irmãos? Que vai passando pela vitrine. Eu não gosto daquele pregador, que ele é muito sério. Eu não gosto daquela... E aí ele sai perambulando de um lado para o outro. É o que Paulo diz, levar. Isso é atitude de quem não cresceu. Isso é atitude infantil. Sabe aquele menino que não quer mais voltar para a sala porque a tia deu um castigo nele, porque a tia passou um trabalho muito grande para fazer no final de semana e vai diminuir o tempo dele no futebol, no videogame, na internet? Ô mãe, tira daquela escola. É assim a atitude de alguns crentes. Eu não quero mais para aquela igreja, a igreja é muito séria, muito conservadora, muito isso. É o crente self-service. Mas o apóstolo Paulo disse, eu não vos deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Meus amados, Deus quer que nós cresçamos de forma equilibrada. E o que é uma igreja equilibrada? É uma igreja que instrui em todas as coisas. O Senhor Jesus, durante os 3 anos e meio do seu ministério, Ele falou do amor, mas falou da justiça. Ele falou do perdão, mas Ele falou da graça. Ele disse para aquela mulher, ninguém te condenou não, Senhor, ninguém, nem eu, minha filha. E muita gente fica só com esse texto, oh, que amor gracioso, Jesus manifestou, nem eu, mas Ele disse uma coisa no final daquela expressão, vai-te em paz e não peques mais, para que não te suceda algo pior. O self-service só fica com a primeira parte, nem eu, minha filhona, nem eu te condeno, está tudo maravilha, vai numa boa, não, cuidado. Da próxima vez o bicho vai pegar. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Isto é crescer de forma equilibrada. Crescer em todas as áreas. Mas em terceiro lugar, irmãos, primeiramente Deus quer que nós cresçamos. Segundo lugar, Deus quer que cresçamos proporcional e equilibradamente. Em terceiro lugar, Deus habilita seus servos para promover o crescimento de sua igreja. Por exemplo, no versículo de número 10 e 11 diz, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Meus amados, o mesmo Deus que quer que nós cresçamos, o mesmo Deus que quer que nós cresçamos equilibradamente, é o Deus que habilita, que equipa a sua igreja com os dons ministeriais para que a sua igreja cresça de forma equilibrada. Se na igreja todo mundo fosse pastor, imagine o problema, pastor. Tanto que no capítulo 12 do livro da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, ele diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e membros individualmente uns dos outros. O pé não pode dizer porque não sou mão, não sou do corpo. O olho não pode dizer porque eu não sou umbigo, porque eu não sou. Porque a Bíblia diz que Deus colocou cada um no corpo de Cristo visando um fim proveitoso. Deus dota a sua igreja com dons ministeriais. Na igreja tem gente para edificar. Na igreja tem gente para ensinar, louvado seja Deus. E é maravilhoso, irmãos, eu fico pensando, infelizmente, nossos seminários têm aquela visão de formar apenas pastor. E às vezes o indivíduo não é pastor, e nem tem essa vocação divina. Isso não torna inferior na igreja. Mas quando cada um descobre o seu dom, ele é usado na igreja para quê? Para edificação coletiva. E assim a gente cresce. Paulo disse, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria a boca? Então Deus dispôs cada um. A Bíblia diz, a uns ele concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores ou mestres, outros para evangelistas, tendo em vista
Isto é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que não mais sejais como meninos levados em roda por todo vento de doutrina. Qual é o seu dom, meu irmão? Deus quer usar você. Depois que você crescer, Deus quer que você... Isso é uma coisa que acontece simultaneamente. Eu cresço e coopero para o crescimento do meu irmão. Meus irmãos crescem e cooperam para o meu crescimento. E na igreja ninguém é maior do que ninguém, porque todos nós temos um único cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas a igreja é abençoada por aqueles que Deus coloca para crescer. Por isso, irmãos, que nós devemos honrar e respeitar aqueles que Deus coloca na igreja para o crescimento. Eu já estou há 16 anos na igreja em Natal. Semana passada foi meu aniversário pastorado, dia 7 de setembro. Na verdade eu cheguei em agosto, mas a minha posse foi no dia 7 de setembro. Domingo a igreja fez lá uma festa para mim. E o irmão, conversando comigo no sábado, ele disse assim: pastor, nesses 16 anos que o senhor está aqui, a minha vida se tornou melhor através da sua vida, porque o Senhor tem sido um instrumento de Deus para abençoar a mim, a minha esposa e meus filhos. Irmãos, não tem salário, não tem presente, não tem homenagem que possa pagar um pastor do que ouvir uma coisa dessa das suas ovelhas. Olhar para alguns irmãos que estavam com seus lares na fila da destruição e vê-los restaurados, isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo diz, que ele concedeu-os para pastores, aquele que vai lá cuidar, colocar ferida na ovelha, limpar as feridas da ovelha. Isso, irmãos, a igreja deve olhar e ver que o seu crescimento não é uma coisa mágica, não é um crescimento miojo em 3 minutos, é um crescimento que tem um processo divino, e neste processo de Deus, Ele conta com alguns homens, algumas mulheres que Ele concedeu à igreja, aleluia, para edificar a igreja, para fazê-la crescer e para edificar a fé, particularmente cada irmão. Por isso que nós devemos honrar e devemos cooperar. Quer ver uma coisa que me entristece muito? Eu não ligo para a quantidade de gente, e ligo. Olha, o senhor está se contradizendo? Não. Mas se tem uma coisa, irmãos, que entristece o coração de um pastor, é você orar a Deus, pedir a Deus a graça em preparar um estudo muito abençoado, e você se programa para 2, 3, 4 semanas de acordo com o estudo, e você já vem para a igreja pensando para ser uma bênção, e quando você chega lá tem meia dúzia de ovelha pingada. Não é gato porque a gente é ovelha, mas meia dúzia de ovelha pingada. Onde estão os demais, irmãos? Isso é uma forma tão ingrata de tratar a sua liderança. Isso é uma falta de respeito, irmãos. Além de falta de respeito, isso é um pecado, porque você está deixando de crescer, você está deixando de se alimentar, de ser nutrido. Portanto, nesses 15 anos, vamos renovar o nosso compromisso. Eu vou frequentar a minha escola dominical, porque de alguma forma ali tem elementos que Deus estabeleceu para o meu crescimento. Eu vou frequentar o culto doutrinário. Eu tenho ouvido falar, e não é fofoca, porque eu não ando atrás de fofoca, mas eu tenho constatado que algumas igrejas em muitas cidades já aboliram o culto de doutrina. Sabia disso, irmão? Tem igreja que não tem culto de doutrina. Por quê? Porque parece que as pessoas, nós estamos vivendo aqueles dias que Paulo profetizou, dizendo a Timóteo: chegará o tempo em que não sofrerão, não suportarão a sua doutrina, antes terão como que comichões dos ouvidos, dando ouvidos a espíritos enganadores. E é o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios: seriam levados em roda
todo vento de doutrina. Mas em último lugar, irmãos, o Deus que habilita seus servos para promover o crescimento também é o mesmo que estabeleceu o cabeça como modelo para que a igreja cresça em submissão a ele. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A igreja não pode crescer, o corpo não pode crescer desarticulado, desassociado, divorciado do seu cabeça. Isso pode acontecer? Pode. Em Colossenses capítulo 2, Paulo diz que eles estão crescendo, não o crescimento de Deus. Eu estou estudando lá no culto, lá que nós temos nos lares, na segunda-feira, e eu me deparei com esse texto, irmãos, Colossenses capítulo 2. Diz o texto, versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui está implícito que há um tipo de crescimento desarticulado do cabeça, e esse crescimento não é o crescimento de Deus. Quem me conhece sabe, irmãos, que eu não tenho muita paciência para certas coisas. Eu não me considero antiético, eu vou dizer aqui. Mas tem igreja que não tem Jesus como cabeça. Pensa que Jesus é o cabeça, mas não é. Tanto é que tem algumas igrejas que até o nome não é de Cristo. É a igreja do Edir Macedo, é a igreja do Bispo Valdomiro, é a igreja de R.R. Soares. Eu não posso imaginar Cristo como cabeça dessa igreja. Tem trabalhos que não são do Senhor. É o trabalho da irmãzinha fulana e tal. Isso é prejudicial, irmãos. Deus não quer que nós cresçamos em torno de nomes, mas há um nome que Ele colocou sobre todo nome. E esse nome é o cabeça da igreja. E nós sabemos que na cabeça está o cérebro, o sistema nervoso que comanda todo o corpo, todo o organismo. Por isso que quando há a morte cerebral, o que acontece, irmãos? O médico realmente desengana aquela pessoa. Porque se o cérebro está morto, embora alguns órgãos ainda estejam funcionando, mas clínica e tecnicamente falando, há impossibilidade de vida ali. Cristo não está morto, Ele é o cabeça, Ele é o cérebro da igreja. E se nós queremos crescer, irmãos, esse crescimento tem que ser nutrido. A Bíblia diz: do qual todas as juntas, diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 que nós lemos, versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas tudo isso está consolidado, está ligado no sistema nervoso central, no cabeça, que é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. E o crescimento da igreja não é de cartão de visita para o líder. O crescimento da igreja, irmãos, não é para nós nos vangloriarmos nem nos ufanarmos. O crescimento da igreja é para glorificar o seu cabeça, é para glorificar o Senhor Jesus, porque a sua palavra diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele agora, pois eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E sua palavra diz: mas, vamos dizer todos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça,
Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer de coração ao pastor Eudes por essa alegria de poder rever os irmãos e estar aqui nesta noite cooperando com esse trabalho, sendo também ricamente abençoado por tudo que eu tenho visto e ouvido aqui nesta noite. Que o Senhor nos abençoe. Amém.